estudamos juntos, né? Então a gente já se conhece. Viu? Você é especialista na PUC. Acho que assim tá bom. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer diferente, falar daqui, porque a minha apresentação ela é muito dependente da projeção. Então, vai ficar chato para vocês que eu vou ficar o tempo inteiro. Pode passar. O próximo, por favor. Então, para evitar aí um pouquinho de chateação para vocês, eu vou falar em pé, tá bom? E gostaria de agradecer o convite, né, para participar aqui desse seminário tão importante, promovido por essa casa. E agradecer a vocês pela presença, e aí são os heróis da resistência, né, que já escutaram tanto durante o dia de hoje, e as palestras foram densas, com muita novidade, muito conteúdo, então imagino que vocês estejam um pouco cansados, mas eu prometo que eu vou me esforçar para não cansá-los mais, tá bom? O que a gente vai abordar um pouco agora é em relação aos números que cercam a questão do aborto, as estatísticas do aborto, porque ele está em pauta no cenário nacional há mais de 10 anos, né? Então, há muito tempo que se vem tentando impor a legalização do aborto, a revelia da vontade dos brasileiros. A nação brasileira é contrária a essa prática. Eu vou mostrar para vocês as últimas pesquisas de opinião que foram feitas. É claro, evidente, o quanto o brasileiro rejeita o aborto e considera que essa prática não deve ser feita e é imoral. Mas a revelia da opinião dos brasileiros, essa agenda internacional, como foi esclarecido para a gente durante o dia todo, ela tem sido, sim, imposta no nosso país. E aí, quando isso entra em debate, várias afirmações são colocadas. E muitas vezes a gente, por falta de tempo, de ir atrás das fontes, por falta de disponibilidade, pela correria do dia a dia, a gente escuta. A gente pode achar esquisito, acha que pode ter um certo exagero, falar de 200 mil mulheres que morrem por aborto no Brasil. Vocês já escutaram várias pessoas afirmando isso, ou dizer que tem 1 milhão de abortos clandestinos no nosso país. Essas cifras às vezes parece que tem um pouco de exagero aqui, mas aí a argumentação, como a professora Fernanda Tactani disse, ela entra num apelo emocional grande, a gente se sente abalado, e aí às vezes a gente pode até ficar um pouco dividido, né? Falar, e agora, em que eu acredito e como é que é? Então, o objetivo desse momento da tarde é mostrar para vocês que várias afirmações daqueles que militam pela legalização do aborto não encontram respaldo na realidade. São verdadeiros slogans fabricados para que a gente assimile sem muita reflexão, e aquilo seja introjetado na nossa cultura, para que daí a sociedade aceite com mais facilidade a legalização do aborto. Então, a gente vai abordar principalmente 5 afirmações que são equivocadas quando se trata do aborto. A primeira delas é falar sobre o número de abortos clandestinos no Brasil. E aí eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que existe 1 milhão de abortos, 1,5 milhão de abortos no nosso país. Eu vou mostrar para vocês de onde que essas cifras surgiram e quais os institutos que estão por trás dela. E depois a gente vai fazer junto uma simulação do número de abortos que pode ter no país, baseado em fontes, baseados nos dados do Ministério da Saúde. E vocês vão ver que é impossível que haja 1 milhão de abortos no nosso país. Esse número, ele é astronômico, é impossível. O segundo equívoco, a segunda afirmação falsa, que tentam, colocar goela abaixo, desculpem a expressão, mas é só ela que cabe para a gente, é que quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui.
E aí a gente escuta em todos os momentos, inclusive nas audiências públicas que estão acontecendo na Comissão de Direitos Humanos do Senado, isso já foi dito por aqueles que se empenham de verdade para legalizar o aborto. Eles falam o seguinte: ninguém, em sã consciência, é a favor do aborto. E porque a gente é contra o aborto, a gente quer que ele seja legalizado, porque quando o aborto é legalizado, a sua prática diminui. Alguém aqui nunca ouviu falar disso? Ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo já ouviu, né? E a gente vai ver que é justamente o contrário que acontece. Eu vou mostrar isso para vocês a partir dos experimentos naturais. Aquilo que já aconteceu nos países que legalizaram o aborto. Quando a sua prática é descriminalizada, aí ela adquire esse status que as feministas e tudo que a gente já viu hoje deseja é o status de direito, a prática do aborto aumenta muito. Chega em proporções inimagináveis por aqueles que lutaram pela legalização do aborto. Depois a gente vai ver o que aconteceu na Inglaterra. Um parlamentar que deu o sangue para que o aborto fosse legalizado, 40 anos depois, ele se admirou de ver o resultado que aquela lei provocou na Inglaterra. O número de abortos que se pratica naquele país deixou o próprio militante pelo aborto assustado. O terceiro equívoco é em relação à afirmação que os países que já legalizaram o aborto têm um número menor de abortos do que no Brasil, onde sua prática é ilegal. E a gente vai ver que aqui também acontece o contrário. Onde o aborto é ilegal, a sua prática é menor. E eu vou provar isso para vocês. O quarto equívoco é afirmar que no Brasil o número de abortos vem aumentando. Vocês vão ver que, gente, é tudo o contrário, né? Na verdade, o número de abortos está diminuindo no nosso país. E o quinto e último, que como toca muito na minha atuação profissional, e a professora Fernanda trouxe, é essa crueldade de se afirmar que a legalização do aborto diminui mortalidade materna. E depois vocês vão entender por que eu usei essa expressão tão forte. É uma crueldade afirmar isso. E eu vou explicar no decorrer da exposição por quê. Então vamos lá, a gente vai passar equívoco por equívoco, tá? Então, o primeiro deles, como eu já adiantei para vocês, é em relação ao número de abortos que são praticados no país, né? Que daí eles falam que tem 1 milhão e 1.500.000 abortos. De onde eles tiraram esse número? Bom, essa estimativa chega até nós através de 2 institutos. O primeiro deles é através do Instituto Alan Guttmacher. Quem é esse instituto? Ele é o braço estatístico que faz as análises estatísticas da IPPF, que a professora Fernanda já explicou um pouquinho. Ela é conhecida como a multinacional do aborto, né? Ela tem clínicas de aborto espalhadas pelo mundo inteiro e agora veio à tona esses vídeos mostrando a venda de órgãos dos bebês abortados pela Planned Parenthood dos Estados Unidos. A IPPF ela foi fundada por uma eugenista, que se chama Margaret Sanger. Ela não gostava dos negros e ela queria que os negros fossem extirpados do tecido social. Então, ela criou primeiro um instituto que não tinha esse nome, IPPF ainda, mas que tinha a missão de promover o aborto dos negros. Com a liberdade civil dos negros nos Estados Unidos, esse discurso ficou politicamente incorreto. Ela não tinha mais como sustentar. E é aí que o Instituto muda de nome para IPPF e ela continua a fomentar a prática do aborto no mundo. Então, criando até clínicas clandestinas, isso que a professora Fernanda já explicou para a gente. E o Instituto Alan Guttmacher, então, ele é o braço da IPPF que faz as análises estatísticas. Ele vai dizer que para estimar o número de abortos clandestinos num país, você precisa pegar o número de internações por aborto e multiplicar por 5. Ele dá esse fator de multiplicação. O outro instituto que ensina como estimar o número de abortos é o IPAS.
que eu acho que eu não estava de manhã, mas parece que a professora Fernanda já trabalhou um pouquinho com vocês, né? Mas quem não estava, para entender um pouquinho quem é esse instituto, durante as ações do Conselho Populacional ligado à Fundação Rockefeller para segurar o crescimento populacional no mundo, uma das ações foi fazer um lobby junto ao governo norte-americano e mostrar para o governo que o aumento da população, principalmente nos países em desenvolvimento, era um risco à segurança interna dos Estados Unidos. E assim, o governo norte-americano ele passa a financiar todas as ações internacionais através da USAID, que é aquela agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. E aí que eles entregavam aqueles kits de aspiração uterina manual, que é o AMIU, que é o que ela se referiu, para fazer aborto até onde não tinha energia elétrica, a USAID que desenvolveu o fármaco abortivo. Enfim, ela teve toda essa ação nos países de promoção do aborto. Quem coordenava as ações dentro da agência, ele dizia, né, eu controlo o crescimento populacional anticoncepcional em 5 anos. Me deu o aborto que eu controlo em 2. Então, a USAID, ela realmente trabalhava muito para o aborto no mundo. Mas, com a troca da presidência, quando teve o corte do dinheiro público para trabalhar e promover o aborto no mundo, a USAID viu o seu dinheiro secar para fazer essas ações. Só que daí não teve problema, porque o que eles fizeram? Com $500 milhão da Fundação Scaife, eles criaram o IPAS, na Carolina do Norte, no começo da década de 70, para poder dar continuidade às ações que a USAID fazia. Então, esse IPAS, né? E depois ele atuou bastante aqui no nosso país. Enfim, e o IPAS ensina o quê? Que para você mensurar, estimar o número de abortos num país, você precisa pegar o número de internações hospitalares e multiplicar por 6. De onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Eles nunca explicaram de onde. Simplesmente eles colocaram isso como um método que foi acolhido e que é aplicado. Mas quando você vai nas fontes, eles nunca deram um fundamento racional, um dado de realidade que justificasse esse fator de multiplicação. E por quê? Qual é o objetivo? É realmente colocar um número de abortos astronômico para sensibilizar as pessoas, sensibilizar a opinião pública, para que se comece a trabalhar com a possibilidade da legalização do aborto. Para que as pessoas passem a falar, mas já acontece muito. É muito aborto. É para mexer mesmo com a mentalidade de um país. Agora, vocês podem me perguntar, né, Isabela, dá para estimar um número de abortos? E eu vou dizer para vocês que dá. E a gente realmente estima pelo número de internações hospitalares. Doutora, eu queria pedir só a permissão para interromper um minutinho, até a senhora tomar uma aguinha. Está com a garganta meio ruim, já disse aqui. Ai, desculpa. Eu gostaria de chamar para presidir a mesa minha querida deputada